Oi pessoal, muita paz a todos. Espero que todos encontrem paz, equilíbrio nas mentes, nos corações, principalmente nesse momento que passamos aqui, no nosso país, esse momento tão complicado. Prosseguindo com os nossos estudos das segundas-feiras, hoje o nosso estudo é o 85 do volume 3, da obra do Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco, assim, até rapidamente, sobre quando Jesus percorria várias aldeias, da região, e as instruções aos emissários. Primeira parte. Na semana que vem nós vamos falar da segunda parte. Essas instruções, então, e o aspecto de Jesus percorrer as aldeias da região, foi narrado por Mateus 9, 35 e 38 e 10, de 5 a 15, em Marcos, capítulo 6, versículos 6, e capítulo 6, de 7 a 11. Lucas narrou também no capítulo 9, de 1 a 5. Como são pequenos e têm detalhes interessantes, nós vamos ler, o registro dos três evangelistas. Mateus registrou assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando a boa nova do reino e curando todos das doenças e enfermidades. E, vendo ele que as turbas, o povo, a população, se comovia com compaixão por elas, porque estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Marcos registrou assim: ele perambulava pelas aldeias circunvizinhas ensinando. Parando um pouquinho só para a gente falar desse percurso de Jesus, que é exatamente por ver em todas aquelas regiões que as pessoas estavam perdidas, ele percorria todas aquelas regiões e via, a turba, a população, as pessoas do povoado, sem orientação alguma, e se comovia com a compaixão, por elas. Estudando essa lição, então, só esse trecho, a gente lembra que quando Jesus saiu de Nazaré, aquela segunda visita que ele fez lá, no estudo passado, que a multidão queria lançá-lo de um precipício, que a situação toda, a multidão bastante enfurecida, Então, ao sair Jesus de Nazaré, após passar pela multidão enfurecida e que de repente emudecera, realmente ninguém tocou um dedo em Jesus. Jesus, então, percorre com a sua comitiva aquelas aldeias vizinhas e ensinando em todas as sinagogas, da região. E ele vê, nesse percurso que ele faz, a população bastante desorientada, como ovelhas sem pastor. Isto é, sem mestres seguros que as alimentavam com a verdade divina,
Então, diz aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. O que a gente pode depreender disso tudo? Infelizmente, desde a época de Jesus até hoje, vemos que as ovelhas estão sem pastores. Vamos esclarecer direitinho. Na verdade, há muitos emissários, mas os verdadeiros, os desinteressados, são realmente pouquíssimos. E por isso não conseguem atender as pessoas em suas prementes necessidades espirituais. Líderes religiosos, gente, nós temos assim, ó. Mas nem todos, ou vamos dizer, a grande maioria, conforme até diz a lição, só tem 2000 anos isso e não mudou muito até hoje, né? Então a grande maioria não estão também dando o alimento divino que essas ovelhas precisam. A gente está vendo isso com certa clareza, em especial no Brasil, nesses dias, né? Nos vários campos religiosos, sejam dirigentes espíritas, pastores evangélicos, sacerdotes católicos, isso falando somente dentro da religião cristã, né? Quase sempre esses emissários estão mais preocupados consigo mesmos, com seus interesses, interessados no domínio político, igualzinho nós estamos vendo agora, exploração financeira, conforme a gente está vendo, do que necessariamente em alimentar as suas ovelhas no campo do amor. Então, emissários nós temos muitos, mas nem todos são verdadeiros emissários do Cristo, né? E por saber disso tudo, Jesus sabia que isso aconteceria certamente. É que Jesus, já desde aquela época, pede aos seus discípulos para que orem ao Pai. Por quê? Porque pelo meio de suas vibrações, das vibrações mentais e das ações dos discípulos, propiciem a vinda em massa de mais mestres. Jesus pede que eles peçam ao Pai, né? Que sejam emissários sinceros e de boa vontade, que obedeçam mais às leis divinas do que às leis humanas, que serão capazes de libertarem o povo das cadeias de todas as convenções inservíveis e dos preconceitos. A partir disso, então, vendo Jesus aquela situação delicada daquela população tão abandonada, né, nos quesitos espirituais, ele então instrui os discípulos. Aí é essa segunda parte, né, que nós vamos trazer, a instrução dos emissários. A primeira parte. Mateus, então, registra da seguinte forma: a estes 12, aos apóstolos, enviou Jesus, dando-lhes essas instruções: não ireis pelas estradas dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, pregai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Olha, a mesma pregação que fazia João Batista. João Batista dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele disse: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os espíritos imperfeitos, né, desencarnados. De graça recebeste e de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de bronze em vossas cinturas, nem de alforge para a jornada, nem de 2 túnicas, nem de 2 sandálias, nem de bordão,
pois é digno o operário do seu sustento ou do seu salário, conforme outras versões. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, indagai quem nela é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na cidade, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, tome para vós a vossa paz. E se alguém vos não receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela aldeia, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do karma, ou no juízo final, conforme outra versão, haverá menor rigor para a terra de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade. Ao entrares na casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, realmente, você sai dali, sacode a sandália e vai embora. Né? Marcos registrou assim: e chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos atrasados e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um só bordão, nem um alforje, nem pão, nem dinheiro na cintura, mas que fossem calçados de sandálias e que não vestissem duas túnicas. Disse mais a eles: em qualquer casa em que entrardes, aí é bem parecido, permanecer ali até você tirar daquele lugar. E se em algum lugar não vos receber, nem vos ouvir, saindo dali sacudi o pó da sola dos vossos pés em testemunho contra eles. Lucas registrou assim: convocando a si os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os espíritos desencarnados e para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem prata, nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai dali até partires. E qualquer local que vos não receber, ao sair da cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Essa é uma passagem extremamente interessante dos procedimentos, né, das balizas que vão nortear o proceder seguro desses enviados no trabalho da Boa Nova, as coisas divinas, alimentar as ovelhas, né, com o pão divino. Estudando a lição, eu só trouxe alguns trechos, né, para a gente conversar. Primeiro, não ir aos gentios, né, aos samaritanos, ir primeiro à casa de Israel, às ovelhas desgarradas da casa de Israel. Isso é bastante interessante, né? Por quê? Os apóstolos foram enviados para trabalhar diretamente com o povo israelita. Paulo de Tarso, mais tarde, viria como vaso escolhido para trabalhar com os gentios. Então veja bem, a dificuldade que tinha o chamado povo de Deus de mudar seus conceitos. Então foram necessários 12 apóstolos para trabalhar com o povo de Deus. E só Paulo para trabalhar com os gentios, e inclusive o povo romano, né? Não seguir, então, pela estrada dos gentios. Estou falando agora no sentido mais moderno.
não seguir pela estrada dos gentios, nem entrar na cidade dos samaritanos, mas só falar às ovelhas perdidas da casa de Israel, nós podemos substituir hoje. Olha que interessante. A recomendação de Jesus era: não vá até os gentios. Porque, tipo assim, eu tenho outra pessoa que vai fazer esse trabalho. Substituindo isso para a nossa realidade hoje, significa não pretender fazer prosélitos de outras religiões, tirando-os de suas crenças, mas falar apenas aos que estiverem insatisfeitos e perturbados na sua própria religião. Só se alguém chegar para você e falar: poxa, eu tenho alguma coisa estranha na minha religião, tem, onde eu frequento, no acampamento, tem alguma coisa estranha, aí você pode falar. Mas tentar convencer uma pessoa de que a sua religião é melhor que a dele é, no mínimo, não entender a sua própria religião, né? A expressão curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os corpos, no caso lá da lepra, e os espíritos, né? Limpar também os processos obsessivos, né? Dos espíritos obsessores. Tudo isso deve ser feito sem pensar em qualquer retribuição. A recomendação é clara: de graça recebestes, no caso, esta oportunidade, essa habilidade, ou esse dom, como as pessoas dizem, de graça você vai dar a todos que vos pedirem. No caso da mediunidade, a doutrina espírita tem que ter, já tem essa consciência, que precisa ser dado tipo de graça porque receberam de graça. Quando eu digo de graça, eles têm a oportunidade desse trabalho, porque são devedores, né? Conforme a gente aprende pela própria doutrina, né? Então eles vêm para fazer esse trabalho, né? Junto aos outros irmãos. A expressão dinheiro, bronze, prata, ouro, nem prata, nem bronze, registrado pelos evangelistas, isso significa os materiais que eram impressas, né, cunhadas as moedas, conforme seu valor. Quanto maior valor tinha a moeda, ela era em ouro, depois prata, né? E as pequenininhas, de valor pequeno, eram cunhadas em bronze. É que nem as Olimpíadas, né? O primeiro lugar, o segundo lugar, mais ou menos essa é a ideia. Outra coisa interessante: o operário é digno do seu sustento. Significa, ou exprime, melhor dizendo, o alimento e alguma coisa mais, como acolhida e hospedagem. Isso sim, o emissário tem todo o direito. Agora, enriquecer, explorando a fé dos outros, é lamentável, que nem nós estamos cansados de ver isso por aí, né? Jesus, então, diz que o trabalhador, ele tem direito ao seu salário, né? Como eu disse em outra versão, né? Então significa ter o alimento, a acolhida e a hospedagem. Isto é a mesma coisa que receber e dar as mesmas coisas ao estrangeiro que o filho da casa. A mesma coisa que você dá a seus filhos, você daria àquele emissário. A expressão vestir duas túnicas ou levar duas túnicas, porque era costume naquela época, né, os viajantes se protegerem do frio à noite, porque o dia era muito quente e a noite era muito fria. Então a segunda túnica, ela servia como uma muda de roupa, vamos chamar assim, enquanto lavava a de baixo, que estava bastante suada. Então Jesus disse: duas túnicas vocês não devem levar, leve só uma. Claro, né, gente? Tudo simbólico e bastante interessante. A expressão Sodoma e Gomorra, que é colocada por Mateus, os outros dois não mencionam, é porque a memória do cataclismo permanecia viva.
E todo mundo achava que aquilo foi a coisa mais terrível que já aconteceu com uma cidade. Todas as vezes que a gente fala sobre esse tema, até hoje, as pessoas leem a passagem e acham que, na verdade, tudo aquilo aconteceu por causa de meramente de processos sexuais desordenados. Isso tinha, mas não só em Sodoma e Gomorra. Né, o desequilíbrio da energia sexual. Não só em Sodoma e Gomorra. Em vários outros grupamentos do mundo também acontecia. Né? Mas o mais interessante é que as pessoas acabam pegando essa expressão, mas na verdade era a impiedade que tinha os habitantes, a maioria dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Lá, inclusive, tem historicamente, existia uma coisa chamada cama de Gomorra, né? Quando as pessoas, chegavam pessoas estranhas, vamos dizer assim, eles colocavam aquela pessoa na cama. Se ela fosse maior do que a cama, cortava-lhe os pés. Mais ou menos isso. Se ela fosse menor, ela seria esticada até atingir o tamanho da cama. Ou seja, você é medido segundo a cama de Gomorra. E essa história é bem parecida, essa história, né? É bem parecida também com Procrusto, lá da Grécia, a mesma ideia. A cama de Procrusto é a mesma ideia, né? Era uma pessoa dona de uma riqueza, né? E tinha um poder, e as pessoas chegavam lá, tinham que deitar na cama do Procrusto para ver se ela era maior ou menor. Se fosse menor, era esticada; se fosse maior, cortava um pedacinho, né, da pessoa. Então o problema não é só isso como as pessoas pregam, não. É bem pior, bem pior, né? É o processo da impiedade. Sacudir o pó de vossos pés era hábito de todo israelita quando regressava à Palestina, provenientes das terras pagãs. Olha que processo, que soberba que tinha, né, os israelitas. Quando a pessoa vinha de fora, ela, antes de entrar na cidade, ela sacudia o pó da roupa e os pés para não contaminar a Terra Santa. Né? Significa, então, hoje, não criar polêmica. Retirar-se imediatamente. Se você vai sacudir o pó do seu sandália por causa de uma determinada situação, a gente vê hoje de outra forma. Não leve nenhum resquício daquela situação. Bata o pé, fica livre daquilo. Né? O dia do karma, o juízo final, não é o fim do mundo, mas refere-se à colheita do resultado das ações feitas por meio das frequências vibratórias de cada um. Isso a gente já falou algumas vezes, né? Entendendo, então, agora a lição em seu sentido profundo, a lição estabelece as diretrizes básicas que devem nortear o comportamento daqueles que reencarnam na Terra com tarefas de evangelização. Especificamente isso aqui. Né? Desprendimento de tudo o que pertence ao plano espiritual. O que significa isso? Não é não ter as coisas, não é não utilizar as coisas, mas não se prender a ele. Né? Inclusive as pessoas, porque um dia não vão ficar sem os pais, sem as mães, ou sem as mulheres, ou sem os filhos, a gente não sabe. Então, é a gente amar todos, mas sem se prender. Isso é bastante difícil, a gente sabe, né? Mas é a recomendação básica. Desprender de tudo aquilo que está preso ao plano da matéria. A ordem é específica e clara para os emissários. Ensinar a proximidade do reino dos céus. Gente, o reino dos céus é tão próximo, conforme a gente fala, que ele está dentro de nós. Jesus foi claro. O reino dos céus está dentro de vós. Né? Significa, então, que a gente precisa fazer isso, não só o reino dos céus dentro de cada um de nós, mas falar isso para os nossos próximos. Né? Se por um acaso não for aceito em nenhum lugar, em nenhuma família,
vai então para os outros. A primeira exemplificação do emissário é vivenciar, pelo exemplo mesmo, as questões espirituais dentro de casa. Pregar o reino dos céus para os mais próximos. Ninguém é mais próximo de nós do que os nossos familiares. Mas a gente sabe, conforme nós já vimos em outras passagens, que é bem difícil a gente vivenciar essas coisas dentro de casa. Se não der certo, o que faz? Procura um outro lugar, uma outra família, vai até os outros. Principalmente aqueles que estão perdidos, desorientados, e com eles distribuindo a paz, saúde, luz e amor, mas com aquela condição, sem esperar nada em troca, esperar nada de volta. A lição nos ensina ainda que não devemos nos preocupar com a personalidade transitória, o processo da carne, né, material, porque ela vai morrer, assim como qualquer erva do campo acaba morrendo. O dia do karma, então, esclarece que a colheita do resultado e das ações é levada muito mais em conta o aspecto espiritual do que o aspecto do corpo físico, que nem nós já falamos. O que importa mesmo é a nossa essência espiritual, porque a matéria um dia vai ficar por aí, né? O ato de recusar o convite para espiritualizar-se é que constitui condenação. Quando somos chamados a nos espiritualizarmos, a mudar nossa conduta, a nos alimentarmos do alimento espiritual, e não aceitamos o convite, isso sim, é isso que condena a gente, a não aceitação disso. Isso não é castigo algum, mas é um sinal externo para mudar a direção interna. Foi exatamente o que aconteceu no processo de Sodoma e Gomorra, narrado por Mateus. Resumindo então, todo aquele que pretende se dedicar a real vida espiritual tem que desprender-se, lógico, desapegar-se de tudo quanto é material. Repito, não é não ter as coisas, não é não usufruir das coisas, é não ser escravo dela, entendeu? Dinheiro, roupa, calçado, comida, não tem jeito de viver sem isso, né? Vivendo apenas para fazer o bem. Esse é que é o mais importante. Curando, ressuscitando, limpando, distribuindo paz, mas tudo de graça, sem esperar retribuição. Porque só o Espírito equivale. A personalidade é totalmente transitória, precária. Ô, gente, é essa a reflexão que eu trouxe para nós e que com certeza serve bastante, repito, para o momento que nós estamos vivendo. Essa guerra que até pouco tempo era sutil, agora se torna bastante complicada, bastante ostensiva, né? E ainda, nesse momento, tudo acontecendo em nome da religião. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e rogamos ao Mestre Jesus que indique o caminho para que possamos melhorar a nossa situação íntima, a nossa situação coletiva. Muita paz a todos. Na semana que vem nós continuamos com mais um tema.